Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa transmissão. Hoje, de modo muito especial, iniciando o ano de 2026. Como disse no nosso último vídeo, nós iremos, durante esse ano de 2026, não mais fazer aquela live meia-noite, onde nós rezávamos juntos o texto da Divina Misericórdia, mas iremos todos os dias pela manhã, exatamente esse horário, às 6 horas e 27 minutos da manhã, iniciar a nossa transmissão e fazer aqui um momento breve, um momento rápido, mas muito fecundo para nós, para mim primeiramente, para você que nos acompanha aqui no Espiritualidade Católica, um momento muito fecundo para todos nós católicos, que com certeza vai te ajudar mais ainda na tua espiritualidade católica. Com gratidão, acolho cada um de vocês que está nos acompanhando aqui, o pessoal que está chegando, o pessoal que vai assistir um pouco depois. Agradeço a presença de cada um de vocês e peço para que vocês compartilhem esse vídeo, para que vocês curtam também, deixem o legalzinho. Normalmente aí você dá uma saída do chat, deixa o legalzinho, depois volta para o chat. Aí se você quiser comentar algo, você comenta. E para você que vai ver depois, deixa o seu comentário nos comentários, que vai ser interessante. Nós gostamos de observar todos os comentários e responder, ou ao menos deixar um coraçãozinho, um legalzinho para você no seu comentário. Inclusive, peço para você que nos acompanha deixar aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, para que nós possamos conhecer cada um de vocês. Nós, me refiro também ao Leonardo, que não está aqui comigo por causa do horário, que é muito cedo, às 6h27 da manhã, mas volta e meia, como eu falei anteriormente, ele vai estar também fazendo esse momento com vocês aqui, ou junto comigo, ou no ambiente dele, e aí fazer esse momento de acordo com a nossa combinação. Tá certo? Então, mais uma vez, agradeço a você que está chegando, você que vai assistir depois esse vídeo, e peço a oração de vocês para cada um de nós. Gente, esse momento aqui será sempre um momento breve, em torno de 6, 8, no máximo 10 minutos, para que você inicie o seu dia com o Evangelho, com a Palavra de Deus e com uma breve e fecunda, logicamente, reflexão do Evangelho. Hoje vai ser um pouco mais longo por ser o primeiro dia, tá? Hoje, sábado, dia 3 de janeiro de 2026. Por ser o primeiro dia, vai ser um pouco mais longo, justamente por eu ter feito essa apresentação, dizer para você que, enfim, será todos os dias às 6 horas e 27, enfim, tudo isso que eu já falei aqui que eu não vou voltar, tá? Então, tirando toda essa introdução, basicamente, as nossas lives matutinas irão acontecer praticamente a partir de agora para frente. Mesmo assim, hoje será um pouquinho mais longo, porque eu vou pegar bem brevemente o Evangelho, bem breve mesmo, do dia 1º de janeiro e do dia 2º de janeiro, para a gente ficar inteirado sobre isso. E aí, a partir de hoje, dia 3 de janeiro, amanhã, dia 4 de janeiro, vamos estar aqui novamente, às 6h27, segunda-feira, terça, enfim, com a graça de Deus, até o dia 31 de dezembro de 2026. Tá bom? E aí, a partir disso, a gente vê. É isso aí, tá bom? Vamos lá. Hoje, vamos iniciar fazendo a reflexão, a meditação do Evangelho do dia. E hoje a igreja nos apresenta o Evangelho do livro de São João. Então você pega aí na sua Bíblia, João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Enquanto você pega aí na sua Bíblia, João, capítulo 1, versículo do 29 ao 34, eu vou só reforçar, pedir para você deixar legalzinho, deixa aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, para que eu possa conhecer cada um de vocês, e compartilhe esse vídeo também para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e pegue agora na sua Bíblia João capítulo 1, versículos do 29
ao 34. Acho que já deu tempo você pegar e vamos dar início à nossa meditação da palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Gente, tudo ao vivo, então é muito tranquilo isso aqui, tá? Se acontecer algum erro de gravação, não erro de fala, de reflexão, mas algum erro de gravação, algum detalhe, algum barulhinho, alguma coisinha, é porque é ao vivo. E live é assim mesmo, tá bom? Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem, que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele torne-se conhecido em Israel. João havia declarado: Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho do que vi. Dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá, iniciar a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Como disse, eu vou dar uma pincelada bem breve no dia 1º de janeiro e no dia 2 de janeiro. Brevemente dizendo do dia 1º de janeiro, que foi a solenidade de Santa Maria, a Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. É bem rápido mesmo. Porque solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus? Dizer que Maria é Mãe de Deus, tá? Maria, ela é Mãe de Deus porque ela é mãe do Filho de Deus, como diz no Evangelho de hoje. Já já a gente liga. Maria é mãe do Filho de Deus, mãe de Jesus. E ela não é mãe adotiva de Jesus, assim como José, seu castíssimo esposo, foi pai adotivo de Jesus. Maria, ela é a mãe legítima de Jesus. E observa que eu estou falando no presente. Eu não estou falando no passado, de que Maria era, de que Maria foi a mãe de Jesus. Ela é a mãe de Jesus. Isso aí é um dogma que a gente vai meditar quando for proposto esse evangelho, que é da Assunção de Maria. Ela é a mãe de Jesus, até porque ela continua viva. Alguém que morreu, alguém foi bacana, foi muito especial, foi uma boa pessoa, mas é passado, sabe? Porque foi, morreu, é passado. Morreu, muitas vezes está na glória, está no céu, né? Mas é passado. Quando a pessoa morre, a pessoa torna-se passado aqui para o mundo. Ele passa dessa vida para uma outra vida, para uma outra dimensão que é, assim nós esperamos, para o céu. Mas Maria, ela é a mãe de Jesus, porque Maria está no céu, assim como, por exemplo, os grandes e pequenos santos da igreja. Mas todos esses santos estão lá em alma, em espírito. E os corpos, até mesmo os corpos incorruptos, estão aqui na terra. Muitos já não existem mais, tá? De repente, uma ou outra relíquia de algum santo, mas alguns com os corpos incorruptos. Mas esse não é o caso da pregação de hoje, melhor, da reflexão de hoje. Mas só para dizer assim, do dia 1º de janeiro. Maria, ela é a mãe de Deus. Solenidade de Maria, Santa Maria,
Santa Maria, a mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus, que é Deus, tá? E algo muito interessante ainda para mim refletir aqui com vocês sobre o dia primeiro, que é sobre a Trindade. Maria, ela é toda ligada à Trindade, porque ela é filha de Deus, Pai, porque quando diz solenidade de Maria, mãe de Deus, ela não é mãe de Deus Pai, ela é filha de Deus Pai, ela é esposa do Deus que é Espírito Santo, que Jesus mais tarde, lá em Pentecostes, vai deixar conosco aqui o Espírito Santo. Isso a gente vai refletir mais tarde, daqui a algum tempo, tá? Ela é filha de Deus Pai, ela é esposa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que fecundou em Maria, Jesus, e ela é a mãe de Deus Filho, tá? E dia 1º de janeiro foi o dia da graça, né? O dia que nós, católicos, somos convidados a ir para a missa, a pedir a graça de Deus, como diz no Salmo responsorial do dia 1º de janeiro, Salmo 66 vai dizer assim, o responsório, o refrão do Salmo vai dizer que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A sua graça e a sua bênção. É o dia da graça, é o dia que nós vamos apresentar ao Senhor o nosso ano, tudo aquilo que nós queremos para esse ano de 2026, enfim. Se você observar muito bem, as leituras são todas norteadas por essa palavra, graça, tá? E ontem, dia 2 de janeiro, sexta-feira que foi ontem, aqui vou ser um pouco mais breve, porque o evangelho de hoje, ele é a continuação do evangelho de ontem. Ontem, João Batista, ele é questionado. Quem és tu? És tu o Messias? És tu o Filho de Deus, profeta, enfim? Quem és tu? Quem tu és, João? E João, ele confessa para aquelas pessoas: eu não sou o Messias. É uma confissão que João Batista faz. Mas quem és tu então? Por que batizas? Tá? E João diz: eu sou a voz que clama no deserto. Aplanai os caminhos do Senhor. Ou seja, João, ele veio para preparar os caminhos para o grande mestre, para o grande Messias, que é Jesus, o Filho de Deus. E João diz ainda: eu batizo com água, mas depois de mim virá um maior que eu, que batizará com fogo, com o Espírito Santo. E eu não sou digno nem mesmo de desatar os nós da sua sandália. Esse foi o evangelho de ontem. É um breve resumo, na verdade, é somente uma breve descrição do evangelho de ontem. Mas hoje, analisando o evangelho de hoje, a gente vê que é a continuação. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aqui é o canal Espiritualidade Católica. É um canal feito de católicos para católicos. E nós, católicos, sabemos muito bem que toda missa, João falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em toda missa a gente repete isso. Em toda missa a gente professa que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. E você, católico, sabe do que eu estou falando e no qual momento eu estou me referindo, tá? Mas eu quero pegar aqui para refletir um pouco mais com você o finalzinho do Evangelho de hoje, onde João Batista diz assim: eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E Jesus, minha gente, ele sendo o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus, se você observar, você pegar na Bíblia, não apenas na liturgia diária, que eu estou aqui com esse outro aparelho, onde aqui tem a leitura
desse evangelho, né? Você pode pegar aqui e olhar aí, de repente, no seu celular, mas você pode ver também que aqui finalizou, acabou, tá? Que diz aqui: ouvi, dou testemunho, este é o Filho de Deus, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E não tem mais nada. Mas se você pegar na Bíblia, você vai entender que depois desse episódio, depois dessa fala de João Batista, Jesus encontra os primeiros discípulos e dois discípulos de João passam a seguir Jesus. Dentre eles, o meu xará André, que André foi o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro a dizer sim e seguir Jesus. Foi o primeiro junto com o outro discípulo, que até então a Bíblia não diz o nome, mas, quer dizer, pelo menos eu não observei o nome aqui, tá? É, André é o primeiro a seguir Jesus. Depois é Pedro, enfim. Mas aí é só você ler que você vai observar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas a pergunta é: Jesus, ele sendo o Filho de Deus, e como eu falei, e lá no dia 1º de janeiro, certamente o seu padre, o seu pároco, o seu sacerdote, certamente ele fez uma reflexão baseada nisso que eu falei, focando em Maria, que é a mãe de Deus, solenidade de Maria, mãe de Deus. Logicamente, eu acredito que ele deve ter explicado que não é mãe do Deus Pai, mas mãe do Deus Filho. Certamente falou um pouco da Trindade, também certamente falou alguns outros detalhes, até mais do que eu possa falar aqui, né? Inclusive que demorou 431 anos 431 anos para a igreja reconhecer, certamente seu padre falou isso, né? Seu pároco, para a igreja reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus ele não tinha somente que Maria ela é mãe do filho mãe de Deus porque Jesus ele não tinha somente o lado humano, mas ele também não tinha somente o lado divino, ele tinha o lado humano e o lado divino. Isso a igreja só foi compreender 431 anos depois da sua ascensão ao céu. E depois de reconhecido de que Jesus ele tinha o lado humano e o lado divino, automaticamente foi entendido de que Maria ela é sim a mãe de Deus, porque Jesus ele tinha o lado humano, ele era 100% homem, mas era também 100% divino. Automaticamente Maria ela passa a ser mãe de Jesus, humano, mas também mãe de Jesus divino, porque não há como distinguir esses dois pontos, tá bom? Mas vamos lá. E Jesus, ele sendo o Filho de Deus e ele sendo o próprio Deus, e depois, como disse, vai escolher os seus discípulos e os discípulos vão seguir Jesus. Eu quero perguntar para mim, primeiramente, e para você, católico, como é que está o nosso seguimento a Jesus? Como é que hoje, no ano de 2026, estamos seguindo Jesus? Como é que nós, católicos, estamos, assim como João Batista, que é aquele que preparou, aquele que aplanou, aquele que veio ao mundo para preparar os caminhos para o Senhor? Como é que nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo? Como é que nós, assim como João Batista, ah, não vou dizer que levou o evangelho, porque o evangelho até então estava se iniciando através das palavras de Jesus, mas hoje como é que nós estamos levando esse evangelho? Como é que nós estamos contribuindo para o reino de Deus? Assim como os discípulos, que Jesus ele sai dali e vai escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Mas ele me escolheu e ele escolheu você também. A questão é, somos discípulos de Jesus, discípulos e discípulas de Jesus. Para quê? Para escutar a palavra de Deus
e guardar em nosso coração. Eu vou usar a palavra apenas. Vamos lá, vou usar a palavra apenas. Para escutar a palavra de Deus e guardar em nosso coração apenas, ou para levar, ou para proclamar esta palavra para outras pessoas, para as pessoas que estão sedentas, para as pessoas que não conhecem da palavra de Deus. E o que nós, do Espiritualidade Católica, estamos fazendo aqui, nada mais é do que ser canal. E dizer uma outra palavra, mas ser canal da graça de Deus para a tua vida, tá? Mas a pergunta é agora para você. O que é que tu está fazendo para levar a palavra de Deus? Isso que tu está escutando aqui, o que tu vai escutar daqui a pouco, na celebração eucarística, amanhã que é domingo, é o dia de ir para a missa, e todos nós católicos somos convocados a estar na missa amanhã, e lá vai ter o momento da palavra. O que é que você vai fazer com tudo que você está vivendo hoje, com o que você vai viver amanhã na Santa Missa? Guardar para si ou multiplicar? Mais tarde, daqui a um tempo, com os dias, nós também vamos meditar sobre isso. Quando chegar lá naquela parábola dos talentos, né? Você vai guardar essa palavra para si no teu coração, vai se abastecer, ficar cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, mas assim como naquela parábola que eu não vou meditar aqui, vamos aguardar esse evangelho, mas você vai guardar para si, você vai levar para outras pessoas também, para que outras pessoas possam experimentar dessa graça. Por isso eu convido, como gesto prático, no dia de hoje, a você compartilhar esse vídeo para no mínimo 5 pessoas, ou melhor, 5 grupos. Mas se mandar para 5 pessoas, fortalece, tá? Acho que fica até com mais é mais fecundo do que mandar para 5 grupos. Para 5 grupos fica um pouco mais disperso, mas pode se mandar também. É um gesto simples e concreto. Compartilhar. Mas além disso, além de você compartilhar quando finalizar essa transmissão, quando finalizar esse vídeo, você que vai assistir depois, além de compartilhar, é você procurar essas pessoas. É você criar algo para poder evangelizar. É você, através de uma conversa com um amigo, com um colega no trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia, com seu vizinho, com sua vizinha, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, seus irmãos, enfim. Você proclamar o Evangelho de Deus. Você preparar o coração dessas pessoas para a segunda vinda de Jesus, tá? Assim como João Batista preparou e ontem, com toda certeza, o seu pároco na Santa Missa, o seu padre, perdão, que pode ser pároco ou vigário, ou enfim, né? O seu padre falou na missa. João Batista foi aquele que preparou, né? E você é convocado a preparar também o coração dessas pessoas para o Senhor. Para que Jesus, quando bater na porta, e a gente vai meditar daqui uns dias também, quando Jesus bater na porta, toque, toque, toque. Deixa eu ver se aqui faz o barulho, né? No coração dessa pessoa, de modo especial. Esse coração vai estar preparado. E quem preparou esse caminho foi você. Agora o teu nome não vai ser escrito na Bíblia, assim como o nome de João Batista. O teu nome não vai ser escrito muitas vezes na igreja, assim como tantos santos e santas de Deus que prepararam o coração de tantas pessoas. E hoje nós sabemos quem são. O teu nome não vai aparecer como os santos de hoje, os santos do dia a dia, as pessoas santas que estão aí lutando para levar a palavra de Deus e que muita gente sabe, não vai. Teu nome pode até ficar no escondimento, assim como nós aqui da espiritualidade católica, assim como o meu nome, assim como o nome de Leonardo, assim como o nome de, enfim, tá? Mas quando Jesus bater na porta dessa pessoa e essa pessoa está com o coração preparado para acolher Jesus como seu Salvador, como Deus, como Filho de Deus, como parte da Trindade, como Deus Trino, e dizer: sim, Senhor, eu quero te seguir,
Eu quero te seguir assim como André, assim como Pedro, assim como João, assim como Tiago, assim como Felipe, enfim, assim como os apóstolos. Eu quero te seguir para onde quer que o Senhor vá. E aí depois Jesus, vamos dizer assim, né, fazer uma analogia do que aconteceu. Partir e aí ficar os discípulos, ficar os apóstolos, ficar a igreja e dar continuidade para que quando Jesus se despeça de ti, tá bom. E aí, o que é que tu vai fazer? Porque os apóstolos, eles poderiam, eles estavam cheios, eles viram Jesus, eles ceiaram, eles pegaram o rango com Jesus, eles correram, eles brincaram, eles conversavam, eles pediram conselhos, eles riram, eles fizeram tantas coisas com Jesus, o Deus que desceu do céu para se fez tão pequeno para estar aqui conosco. Eles participaram de tudo isso. O céu poderiam estar já garantidos para eles, né? Como estão todos no céu. Mas eles poderiam apenas viver aquilo, ficar em êxtase até o final da sua vida. Mas eles decidiram evangelizar. Eles decidiram, assim como João Batista, eles decidiram preparar os caminhos para as pessoas que vieram depois. E foram passando, até chegar hoje, dia 3 de janeiro de 2026. Eu aqui, no meu ambiente, no meu estúdio, no estúdio da espiritualidade católica, falando aqui no microfone, diante da câmera, com você, até o dia de hoje. E convidando e convocando você a fazer o mesmo. Que seja por meio da rede social, que seja no face a face, no boca a boca, que seja com teu testemunho, mas não guarda somente para ti. E aí a gente fica com a antífona do evangelho de hoje que está aqui. A antífona diz aqui: a palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos os que a acolheram de Deus filhos se tornaram, tá? Ou seja, para todos nós, para todos vocês que acolher a palavra de Deus, ela irá habitar, e filho de Deus tu se tornará. E quem é filho de Deus não guarda somente para si. O filho de Deus, ele quer compartilhar com os irmãos da voltou a energia. É de Deus. É isso aí. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir de amanhã, as nossas reflexões serão um pouco mais curtas, tá? Como disse, em torno de 6 a 10 minutos. Vamos pegar nessa base entre 6 e 10 minutos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Até amanhã. Valeu.